Tá aparecendo aí, Carol, a tela, o slide? Tá sim. Obrigado. Imagina. Bom, gente, então, tá. A gente ia falar das contraindicações, né? O ondas curtas e também o micro-ondas, essas contraindicações, elas se aplicam aos dois. São, são aparelhos que têm muitas contraindicações, tá? Então a gente precisa tomar muito cuidado na hora de indicar a utilização e avaliar muito bem o paciente antes. Então, primeira contraindicação, pacientes que usam marca-passo. Como o aparelho ele cria um campo eletromagnético, esse campo ele pode interferir no funcionamento do marca-passo, né, o que seria algo extremamente grave, né? Então, lembra sempre de perguntar se o paciente usa marca-passo. Ah, mas e se eu for aplicar no pé? Não pode. O aparelho o paciente não pode nem ficar perto, né, do lado ali do aparelho se ele usar marca-passo. Bom, paciente que tem implantes metálicos. Então, na região que você vai aplicar, não pode ter implante metálico, porque o metal ele vai esquentar bastante e ele vai queimar os tecidos que estiverem ali ao redor. Tá? Então, esse é um grande problema, porque às vezes você pega um paciente que operou o joelho, tem lá um parafuso metálico e você precisa ganhar extensão de joelho. Mas se você tem um parafuso metálico, você não vai poder aplicar ondas curtas no joelho, certo? E então, mas e se ele tem um parafuso no joelho, tá bom, mas e se eu quiser aplicar na lombar, eu posso? Aí pode, não tem problema nenhum. Mas se o metal estiver próximo da área, ou especialmente na área que você está aplicando, aí não. Alteração de sensibilidade. Isso é muito grave, né? O paciente que, se não tiver uma boa sensibilidade, ele corre um sério risco de queimadura. Tá? Então, cuidado, né? O paciente teve lesão, às vezes nervosa periférica. O paciente ele sofreu um acidente de moto, mas ele teve ali uma lesão nervosa, uma lesão de plexo, e você quer aplicar calor, é contraindicado. Tudo bem? E aí não é só para calor profundo, qualquer tipo de calor. Não pode usar nem compressa quente. Pacientes que não cooperam, que não conseguem ficar parados, aí o aparelho não vai conseguir sintonizar. Ou o que é outro paciente que não coopera, que não te dá um bom feedback, né? Você sabe ali que o aparelho está com a dose no máximo, ele fala que não está esquentando nada. Então, é um paciente que também você não deveria usar, porque depois, se tiver problema, tipo queimadura, a culpa vai ser sua e não dele. Áreas hemorrágicas. Né? Então, o calor aumenta o fluxo sanguíneo. Se você tem uma hemorragia, não vai aplicar calor ali. Né? E o pulsado, posso usar? Também não. Né? O pulsado ele aumenta a microcirculação. Então, é melhor evitar áreas com hemorragia. Tá bom? Lembrando que não é considerado contraindicação menstruação. Tá? Ele pode, sim, se você aplicar na lombar, ali próximo da pelve, aumentar um pouco o fluxo, mas isso não é considerado uma contraindicação, né? Porque não é uma hemorragia e um problema, um processo mais fisiológico. Inclusive, como eu disse, tem estudos que usam micro-ondas para dismenorreia primária, né? Aplicação diretamente sobre o útero. Tecido isquêmico. Né? Isso parece uma contradição. O calor aumenta o fluxo sanguíneo, por que eu não posso usar em um tecido isquêmico? É simples a explicação. É porque o sangue não está chegando lá no tecido, não é porque ele não quer, porque tem algo que está dificultando a chegada dele até lá. Se você aplicar calor, o calor vai aumentar o metabolismo e não vai conseguir chegar sangue, oxigênio na quantidade suficiente. Né? Isso pode causar uma necrose, uma lesão tecidual. Tumores malignos. O calor aumenta o fluxo sanguíneo, aumenta o metabolismo, e tudo isso em um tumor
poderia acelerar as metástases. Tá? Então, pacientes com câncer, aplicação em áreas de tumores, ela é contraindicada. Na teoria, tudo é lindo, né? O duro é quando você descobre que a dor na coluna do paciente era um tumor depois da 8ª sessão. Isso às vezes acontece. Então, por isso que é importante sempre uma boa avaliação e, enfim, né? E sabendo ali que o paciente tem um histórico ou tem ali um tumor maligno, é contraindicado. Tuberculose ativa. Pô, tuberculose ativa, o paciente tem que estar isolado, né? De preferência. Está tratando, mas tem estudos que falam que o calor ele pode estimular a proliferação lá do bacilo, da tuberculose. Então, é contraindicado também. Trombose venosa, quando forma um coágulo na veia. Se você aplicar o calor ali, o que o calor faz? Ele não diminui a viscosidade dos materiais, dos fluidos. Então, ele pode fazer com que o trombo se solte da veia. Ou o trombo, ou uma parte do trombo. E aí ele vai parar em outro lugar. Geralmente para no pulmão, o paciente tem embolia pulmonar. Tá? Então, contraindicado se o paciente tiver uma trombose venosa. Gestação também, né? O campo eletromagnético, ele pode causar problemas no desenvolvimento do feto. Então, é sempre importante perguntar se a paciente ela está grávida ou se ela está tentando engravidar, né? E explicar para ela que você vai usar um equipamento que não pode ser usado, né, em grávidas, e por isso você está fazendo esse tipo de pergunta. Quando a gente vai fazer exames, ressonância magnética, geralmente é uma ficha, né, que você preenche. Sim, não. Tem metal? Sim, não, não, tá grávida? Não, não sei o quê. Então, faz parte. É melhor você perguntar do que você dar uma ficha, obviamente, porque aí você explica, né? Às vezes o paciente está em dúvida, fala, tô em dúvida, vou pôr. Não, né? Tá em dúvida, é melhor não usar. Olhos, também. Por que vai aplicar ondas curtas nos olhos? Não tem nem como, né? Mas são aí órgãos nobres e tem líquidos, podem aquecer e ter algum tipo de queimadura. Paciente com febre, temperatura central já está aumentada, você vai colocar mais calor? Contraindicado. Testículos, porque altera a espermatogênese, e epífises de crescimento. Então, não se usa ondas curtas nem micro-ondas em crianças em fase de crescimento, tá? Porque pode alterar a epífise e isso vai alterar o crescimento ósseo. Então, melhor não. Eu trouxe aqui um caso clínico que não foi relacionado a ondas curtas, mas foi relacionado a calor. Essa paciente ela teve um câncer de mama chamado carcinoma ductal invasivo. E foi feita a retirada, né? E foi feita uma quadrantectomia na mama. Só que no pós-operatório ela se queixava de uma restrição de movimentos. Ela tinha, como se fosse termo popular, aderência, né? Assim, parece que tem aderência. Aí a vizinha sugeriu que ela fizesse o seguinte: falou, faz um negócio que é bom. Você vai pegar compressa quente, pega uma toalha, esquenta a água lá, fogão, põe na toalha, né? E você vai fazer compressa e depois você faz massagem. Pô, a ideia até que não foi das piores, porque o calor, ele aumenta a extensibilidade do colágeno, as cicatrizes são formadas basicamente por colágeno, e aí você faz massagem depois, é uma forma de você ganhar a flexibilidade do tecido e diminuir aquela rigidez, aquela aderência. Só tinha um problema. A paciente tinha alteração de sensibilidade devido à cirurgia, né? E ao fazer a compressa quente, ela desenvolveu uma queimadura, tá? E uma queimadura feia. E o problema não é nem a questão simplesmente de você ter que reparar essa lesão, né? Isso aqui, fazendo laser, isso fecha rápido. Mas vocês lembram da aula de reparação tecidual que eu citei uma célula chamada milfibroblasto? Alguém lembra para que serve o milfibroblasto? Qual é a função do milfibroblasto?
Fibroblasto é um fibroblasto que tem músculo liso. Para que serve? O miofibroblasto, ele faz a contração da ferida. Então, vocês imaginem o fibroblasto, conforme ele vai contraindo isso, vai alterar o complexo areolo-papilar. E alterou, né? Então, olha aqui o que aconteceu. A areola, que era circular, está mais parecendo uma elipse, e a papila, que era para estar aqui, veio para aqui embaixo, por causa de uma compressa quente, tá bom? Aí a paciente precisou fazer uma nova cirurgia para reparar isso aqui, porque ficou um tecido horrível, cicatriz, lembra da aula? Então não foi uma regeneração da pele, foi uma cicatrização, formou uma cicatriz e teve aí mais retração do que ela tinha antes. Então, aí tiveram que fazer uma nova cirurgia, puxar mais um retalho de grande dorsal para tentar tirar aquela área, né, queimada, e, enfim, tratar a paciente, tá bom? Então, eu coloquei esse caso só para vocês nunca esquecerem que alteração de sensibilidade não pode aplicar calor, bom? Se você quer, vocês vão aprender em neuro, né, como é que testa a sensibilidade térmica, dolorosa, vibratória, tudo isso. Mas sensibilidade térmica você testa com água quente e fria, num copo, tá? E aí você encosta na pele, o paciente não pode visualizar, e você pergunta se ele sentiu e o que, que ele sentiu. Ah, senti, você encostou aqui alguma coisa quente. Ah, você encostou um negócio gelado. E aí, se ele acerta, significa que ele tem uma boa sensibilidade, tá? Agora, se ele, não senti nada, ou não consegue falar, né, se sentiu calor, se sentiu frio, aí é realmente uma alteração. Alguns cuidados na aplicação. Então, sempre avaliar a sensibilidade térmica dolorosa, ver se não tem nenhuma contraindicação. Tirar todos os objetos metálicos. Tá? Na correria, o pessoal da clínica não tira. Então, vai tratar o joelho, não tira brinco, corrente. Mas seria melhor. Né? Igual quando você vai fazer ressonância magnética, vai da cabeça, né? Então, é só a cabeça que vai entrar na máquina. Mas você tem uma tornozeleira, tem que tirar tudo. Melhor por segurança. Tira todos os metais que forem possíveis de serem retirados, tá bom? Ah, não, é que eu tenho um implante, não. Não tem como tirar o implante, não. Mas tudo que der para remover, eu uso o aparelho ortodôntico, aquele bracket de metal, não dá para tirar. Então, o que der para tirar, você tira. A pele sempre seca, então não vai por um paciente todo suado, acabou de fazer exercício, pulou na cama elástica, fez balancinho, fez cinesioterapia, e aí agora para dar uma relaxada eu vou te pôr no ondas curtas. Não, não pode, a pele tem que estar seca, porque o suor é água e íons. Água e íons esquentam, né? Então, eu falei isso na aula passada. É claro que durante a aplicação você vai ter ali uma leve sudorese na pele, aí tudo bem. É mais diferente do paciente já chegar pingando. O paciente deve informar todas as sensações. Então, sentiu qualquer coisa diferente, né? Ou calor, como é que tá o calor? O calor tá fraco, tá moderado, tá forte. Sentiu qualquer coisa, ele tem que falar. Já teve casos aplicando em cervical, paciente com aparelho, relatar gosto de metal na boca. Aí você para a aplicação. É melhor. Tá bom? Então, tudo que ele sentir, ele te fala. Deve te falar. Ou seja, não é para ligar o aparelho e voltar 20 minutos depois, viu? Cabos conectados. Então, vê se está bem encaixado. Os cabos saem do aparelho. Vocês vão ver na aula prática, né? Sai. Então, vê se está bem encaixado. Ó, isso é muito importante. Nunca cruzados, não sobrepostos. Nunca, nunca faça isso. Porque o campo, ele fecha no cabo. E aí vai derreter o cabo, vai queimar o aparelho, vai dar problema. Então, sempre o mais longe possível um cabo do outro e não apoiados em metais. Por isso que a maca, o ideal é que seja de madeira, a escadinha de madeira, tudo de madeira. Eletrodos alinhados, não deixa o eletrodo assim, para não dar efeito borda, tá? Sempre bem alinhados com relação à pele. Não deixar que o paciente se movimente, então, por isso que é importante colocar ele sempre numa posição o mais confortável possível.
Por quê? Vamos imaginar que ele tem dor lombar que piora se ele fica em decúbito dorsal. Ele não vai aguentar ficar parado 20 minutos em decúbito dorsal. Então, aí você vai pôr ele em decúbito ventral e usar o Chilipax, se você tiver, tá? Para que ele não se movimente. Não pode se movimentar durante a aplicação. Por quê? Se ele se movimenta, o aparelho perde a sintonia e para de funcionar. Né? E os eletrodos vão escapar, tudo isso. E não deixar o paciente mexer no aparelho. Tem paciente, que a gente chama de paciente tigrão, que você sai da sala e ele fala, quer saber, isso aqui não está esquentando muito não, deixa eu dar uma aumentadinha aqui. Né? Então, isso acontece com uma certa frequência, então tomem cuidado com isso. Né? Tem algumas técnicas que é quando você ajusta, você não ficar mostrando para o paciente qual que é o botão que aumenta a intensidade do calor, já dificulta um pouco. E, enfim, né, tá sempre passando por ali, vendo como é que tá e tendo esse controle. E nenhuma pessoa próxima do aparelho. Então, não é recomendado que você ligue ondas curtas e fique ali plantado, igual uma bananeira do lado ali, conversando com o paciente. Não, não é para fazer isso. Porque lembra que você está produzindo um campo eletromagnético que, teoricamente, não faz mal, mas vai saber em excesso, né, se não pode ter algum problema. Lembra daquela ideia de estudar pessoas que moram perto de estações de energia elétrica por causa do campo, né? Então, é melhor evitar. O paciente ele vai ficar ali 20 minutos e vai embora. Você ficar ali com ele 20 minutos, depois vai outro mais 20, você ficou o dia inteiro ali recebendo radiação sem necessidade, tá bom? Lembrando que é uma radiação não ionizante, então não façam comparações, por exemplo, com raio-x, tá? Que é muito mais perigoso. Mas, de qualquer forma, é bom evitar o excesso de radiação. E aí, pensando nisso, quem trabalha na Avenida Paulista sofre um pouco, né? Se realmente isso causar algum prejuízo, tem muita radiação eletromagnética ali, muitas torres, TV, rádio. Você passa de carro, o rádio nem funciona, de tanta interferência que dá. Né? Eu tinha um engenheiro que já faleceu, era um dos donos de uma empresa aqui no Brasil. Ele fala assim, pô, se ondas curtas fizer mal, quem trabalha ali na Avenida Paulista tá perdido. Mas, enfim, é bom evitar, né? É bom evitar. Vai que... eu acho que eu não contei a história do Master, mas na época do Master, ninguém sabia que o raio-x fazia mal. Foram descobrir depois só. E quem já tinha sido exposto a excesso de raio-x não tinha mais o que fazer. Uma vez que você aplicou energia, você não consegue tirar mais. Né? Então, é isso, tá? Então, as empresas, que são empresas europeias, eles produzem, né, macas, tudo de madeira, e especialmente para uso ondas curtas e micro-ondas. Não é que você só pode usar isso para ondas curtas e micro-ondas, pode usar para qualquer tratamento. Mas para ondas curtas e micro-ondas precisa ser tudo de madeira, tá bom? E a gente tem lá no laboratório, acho que 2 macas de madeira que nós usamos para essas aplicações. E aqui um caso de uma queimadura, né? Toda a intervenção ela tem seus riscos, então por isso que a gente fala aqui bastante. Eu quis até fazer um intervalo para vocês descansarem a cabeça e prestar atenção. Um paciente teve uma queimadura com ondas curtas, né? Mas aqui, ó, primeiro já tem algo que chama atenção. Aparentemente os eletrodos não estavam posicionados corretamente. Por quê? Porque olha onde está a queimadura e olha o que tem aqui. Então provavelmente estavam usando uma placa aqui, tá? E outra placa aqui, ó. Não é recomendado esse posicionamento. O ideal é uma placa aqui e uma placa aqui. Isso aqui, ó. E não isso aqui. Desse jeito é ruim por 2 motivos. Primeiro, a distância das placas. Segundo, um dos cabos vai passar pelo paciente. Eu acredito que foi esse aqui, ó. Devia estar passando, o aparelho devia estar do lado de lá, tá? E ele pressionou mais aqui, essa região do cabo queimou. Então, tomar cuidado com como posicionar as placas, tomar cuidado para o paciente não dormir. Difícil, hein? Paciente cansado, trabalhou o dia inteiro, levantou desde as 5 da manhã, tá de pé. Aí chega na clínica sua lá, 6 horas da tarde, para fazer a fisioterapia.
Você põe um calorzinho nas costas, põe um negocinho embaixo do joelho, deixa todo confortável. Fala assim, ó, não dorme não, viu? É igual quando você quer assistir o filme e dorme, né? Você faz uma força, mas não consegue. Não consegue. Então, o que você vai fazer? Você vai passar sempre ali, ô, seu José, como é que tá? E aí o calor, tá bom? Como é que tá o calor? Ah, não, tá morninho. Então tá, vou aumentar um pouquinho aqui, tá? Aí já você volta. E aí, como é que tá agora? Tá? Então, não abandona o paciente. E lembra que o calor é profundo. Então não queima só a epiderme, né? Queimadura de primeiro grau. Queima com vontade. E depois, para cicatrizar isso aqui, vai te dar um trabalho. Tá? Vai te dar um trabalho. Então eu mostro isso, não é para desestimular, né? Porque tudo é perigoso, tudo tem risco. Já tem um paciente que já se machucou fazendo exercício. Eu vi um jogador de futebol profissional, né? Foram fazer lá uma avaliação isocinética. O cara teve uma lesão no dinamômetro. Pô, estavam avaliando a força muscular dele. O cara teve uma lesão, jogador profissional. Imagina a alegria, né? Do técnico, né? Então, tudo tem que tomar cuidado. Tudo, né? Tudo. Mas, infelizmente, se preparem. Não, se preparem que vocês, lamentavelmente, em algum momento terão algum tipo de intercorrência. A minha orientadora de doutorado, cirurgia plástica, na época, ela falava assim, cirurgia plástica, né? Só não tem complicação médico que não opera. Não tem jeito, não tem jeito. Às vezes você fala, pô, que médico é ruim, barbeiro, era açougueiro, operei, o que aconteceu aqui? Às vezes nem é, foi um caso. Pela probabilidade, quanto mais ele opera, mais complicação ele vai ter. Né? Então, não tem jeito, mas a gente minimiza, né? Toma todos os cuidados, né? Todas as precauções para evitar, né? Problemas aí mais sérios, tá bom? Alguma pergunta, gente? Já estamos terminando, viu? Pessoal, micro-ondas é um equipamento que eu costumo chamar de irmão ou primo do ondas curtas. Ele serve para as mesmas coisas, tem os mesmos efeitos, é tudo muito parecido. Então, o que a gente fala aqui são as principais diferenças do ondas curtas para o micro-ondas. Primeira diferença é o comprimento de onda. Ondas curtas, 11 metros. Micro-ondas, 12 centímetros. Tá? Esses valores pequenos que eu pus aqui embaixo são de outros equipamentos que às vezes tem em outros países, mas são raros. Tá? A maioria dos aparelhos de micro-ondas tem 12 centímetros. E a frequência vai ser 2.450 MHz. Tá bom? Nos Estados Unidos, eles trabalham também com esse 915, que seria esse aqui, que é o comprimento de onda de 32,7. O 915 ele é um pouquinho mais profundo que esse aqui. Tá? Então, é questão de fabricante, de tecnologia. Mas no Brasil, quase não tem empresa mais que faz micro-ondas, acho que só tem uma. E todos que já existiram no Brasil é 2.450 MHz. Tá? Então, olha lá. Você reduz o comprimento de onda, comparado com ondas curtas, a frequência aumenta bastante. Né? Então, ondas curtas 11 metros, frequência 27,12. Aqui é comprimento de onda 12 centímetros, frequência 2.450 MHz. Tá? Aqui é o sistema dele, enfim, não importa muito, mas o que produz as ondas eletromagnéticas é uma válvula de magnetron. Aí tem um cabo e tem aqui uma espécie de antena, né? Formando aqui um refletor, esse dispositivo aqui. Então, o que o aparelho faz ele reflete ondas eletromagnéticas, micro-ondas, para o paciente. Reparem que aqui o paciente não é parte do circuito. Não é. Ou seja, micro-ondas não tem sintonia. Micro-ondas não tem sintonia. Você posiciona ali o aplicador, aumenta a potência e vida que segue. Aqui alguns modelos. Vocês já perceberam que eu gosto muito dessa empresa. Né? Uma empresa holandesa muito tradicional aí, os equipamentos de altíssima qualidade. Então, esse é um micro-ondas com refletor circular, refletor retangular. Nunca vi no Brasil refletor retangular. No Chile, eles usam muito esse micro-ondas aqui. Tá? Porque eles conseguem, isso aqui, pessoal, é bem grande, eles conseguem aplicar, inclusive, em coluna. Né? Você pega ali uma área grande.
E aí, aqui mostrando uma aplicação, reparem que o refletor ele não encosta na pele, ele fica de 5 a 15 centímetros de distância, bom? Diferente lá do ondas curtas. Esse aqui é um da Enraf e esse aqui é um micro-ondas italiano. Olha a ideia que os caras tiveram. Eles colocam uma bolsa de água, tipo uma água destilada, né? Sem íon, sem nada, para não aquecer. E a ideia desse aparelho, eu só vi em artigos, é você resfriar a pele e aí com isso conseguir aquecer tecidos mais profundos. Porque se não aquece muito a pele, você consegue gerar um calor, né, menor na pele e maior nos tecidos profundos. Essa é a ideia. Quem gosta de dermato funcional, procurem depois uma tecnologia que está sendo muito usada em estética, chama criofrequência. Criofrequência. É uma radiofrequência que é para esquentar, só que ele congela o aplicador. Não, mas qual o sentido, né? Ele congela o aplicador, se aplicar a rádio. É justamente a ideia é essa. É você não aquecer tanto a superfície da pele e conseguir, né, com isso, produzir aí um aquecimento maior nos tecidos profundos. Ah lá que eu falei, tem a foto aqui, eu não lembrava. Então, está aqui o micro-ondas, ó, e aqui o refletor retangular. Acaba pegando uma área grande. Aqui é só um gráfico mostrando o padrão de aquecimento. O micro-ondas ele aquece bastante as interfaces, ali a região das fáscias, principalmente, entre a gordura e o músculo, tá? Ele gera um pico de aquecimento ali na região das fáscias. Eu já ouvi alguns autores chamarem de terapia das fáscias, micro-ondas. Aqui eles compararam o padrão de aquecimento do 915 e do 2450, tá? Para ver o que muda, mas independente da frequência, a interface gordura-músculo acaba sendo onde tem aí um maior pico de aquecimento. E aqui eu trouxe um estudo publicado na Diospt em 2012, muito legal, que usou aquele micro-ondas italiano, foi feito por um grupo da Itália, vocês podem perceber pelos nomes. Eles pegaram pacientes que tinham dor, né, lesões no ombro, né, de manguito rotador, tinham tendinopatia de manguito, e um grupo era tratado com micro-ondas 3 vezes por semana. Olha lá o tempo, ó, gente, 30 minutos, tá? 4 semanas. E o outro grupo, eles aplicavam corticoide, que é o anti-inflamatório mais potente que existe. Eram 3 injeções, uma a cada 2 semanas. E no final do tratamento, eles viram que os dois grupos melhoraram da mesma forma. Então, deu na mesma, receber injeção de corticoide ou receber micro-ondas, tá bom? Vantagem do micro-ondas, não tem os efeitos colaterais do corticoide, de deixar o tendão mais fraco, né? Enfim, um procedimento invasivo, que é injeção. Mas a desvantagem do micro-ondas é que o cidadão tinha que ir lá 3 vezes por semana, né? E aqui eram 3 injeções, uma a cada 2 semanas, tá? Mas, enfim, né? Os resultados foram iguais. E para finalizar, gente, eu vou mostrar para vocês a Tecar terapia. Porque eu falei várias vezes durante a aula, né, que ondas curtas quase ninguém usa, quase ninguém fabrica, tá meio que caindo em desuso. Pelo tamanho, pelo custo, por uma série de coisas. Mas surgiu uma tecnologia que está na moda, está na febre, na Europa principalmente, nos Estados Unidos também, mas um pouco menos, que é a Tecar terapia. É muito parecido com ondas curtas, tá? Na verdade, isso não é novo, a primeira vez que eu vi foi em 2011, né? Mas estava começando os primeiros aparelhos a surgirem. E a diferença de ondas curtas, primeiro, eles trabalham com frequências mais baixas, tá? Isso é para quê? Não, é um modo de transferência de energia. Então, na verdade, ele trabalha mais com corrente elétrica. Ele vai passar uma corrente de alta frequência pelo corpo e ele tem eletrodos capacitivos e resistivos, né? São tipos diferentes de eletrodos. O capacitivo ele é um eletrodo que ele vem com um isolante, então geralmente ele vem pintado, tá?
aqui acho que não vai dar para perceber pela imagem, mas, por exemplo, esse aqui ó, é meio cinza. Esses que são de aço inox, que não tem nenhum revestimento, é o eletrodo resistivo. O capacitivo, ele aquece mais superficialmente. O resistivo mais profundo. Então, reparem que aqui no aparelho vem vários eletrodos para você troca a ponteira. E vem também uma placa de retorno. Então, por exemplo, você põe uma placa atrás da coxa, eu quero aquecer aqui a região anterior da coxa, aí você aplica o eletrodo, né? Só que aqui é o seguinte, a aplicação ela é com movimentos. Então, você passa ali um meio condutor para deslizar também o aplicador e você vai fazendo os movimentos e aquecendo a região. A vantagem é que como tem diferentes tamanhos, ó, estão vendo aqui? Você consegue tratar áreas mais localizadas, né? O que pode ser interessante, tá bom? Então, é isso. Também você está usando correntes de alta frequência para produzir aquecimento profundo, tá? Com eletrodos capacitivos e resistivos. Lembrando que o capacitivo mais superficial, resistivo mais profundo. E é isso. E outra diferença é a frequência, que é mais baixa, né? Então, lá no ondas curtas, você cria um campo eletromagnético bem intenso. Aqui, na verdade, o que é preponderante aqui é a passagem de uma corrente de alta frequência pelo corpo do paciente. Tá? Então, como a frequência que ela não é tão alta, ele não cria aquele campo. Então, basicamente, é isso que muda, assim, em termos mais físicos, tá? Tem aplicadores que você não usa a placa de retorno, você pode usar 2 eletrodos assim, ó. Você pode deixar um parado e o outro movimentar, tá? Mas seriam 2 assim circulares. Não necessariamente você precisa ter a placa. Então, aí tem diferentes configurações que você tem nos aparelhos para aplicar. Então, eu acho que a novidade, né, a atualização seria esse tipo de tecnologia. Então, mesmo que você nunca, sei lá, nunca se depare com ondas curtas, onde você for trabalhar, vocês vão começar a ouvir falar bastante de TCAR terapia. Tá? É uma variação do ondas curtas. Não é a mesma coisa, mas é para a mesma finalidade, tudo muito parecido. Tudo bem? Olha lá, você pode usar durante o movimento. Tá vendo? Aqui ele não está usando a placa, está usando 2 eletrodos ali, né? E aí pode associar com o movimento. Já tem empresa fazendo pulseirinhas. Então você coloca uma placa no paciente, põe 2 pulseiras na sua mão e você faz terapia manual. Então, tipo, é como se passasse um calor pela sua mão durante a terapia. Então, é bem interessante. No Brasil já tem empresas fazendo, né? Então, como eu disse, a maioria meio que abandonou ondas curtas e começaram, de uns anos para cá, a investir em TCAR terapia. Tá? Então, tem aí umas 2, 3 ou mais empresas já fazendo aparelhos de TCAR terapia. Certo? Então, nunca fale mal do ondas curtas e use TCAR, porque a ideia é a mesma. Talvez TCAR tenha algumas vantagens de não ter aquele campo, de não dar tanta interferência, de você ter mais possibilidades de eletrodos para diferentes áreas corporais. O lado, entre aspas, ruim é que você tem que ficar ali, né, mexendo ali e tal. Mas, de repente, é uma forma de você ter também contato e dar atenção para o paciente. Tá? E a mesma coisa, já tem pulsado, mesma teoria lá do ondas curtas pulsado, tudo igual, tá? Então, TCAR pulsado para edema, para cicatrização, lesão aguda, e tem o TCAR para aquecer mesmo, mais para lesões crônicas, né? É o mesmo aparelho, você só muda ali na programação. Tá certo? Então, era isso, gente. Eu vou abrir agora, ver se tem alguma pergunta, alguma dúvida. Richard, Oi, ali Carol. naquele caso que você mostrou do pós-cirúrgico e aí teve a queimadura e tal, ela não poderia ter desenvolvido também linfedema por aquecer aquela região? Ou não? Ah, Carol, não, nesse caso não. Porque assim, o linfedema, ele vai acontecer quando? Quando a paciente for submetida a um esvaziamento ganglionar na axila. Então, o médico, ele vai, né, por algum motivo, ele vai remover todos os linfonodos,
da axila. Aí sim, aí é perigoso. Mas no caso dela, não foi feito esvaziamento, né, ganglionar, nada disso. Então, o calor aplicado ali, ele não desenvolve o linfedema, porque a cadeia linfática, ela ainda está preservada, entendeu? Então, Ah, entendi. Tá. é isso. E uma dúvida mais por curiosidade, que você comentou da contraindicação da trombose, né? Vamos supor que eu fosse fazer um aquecimento na região posterior, enfim, aqui nas costas, né? Falando mais. E seria perigoso, então, ou mais tranquilo? Não, é mais tranquilo, viu, Carol? Bem mais tranquilo. Então, a contraindicação mesmo é no local. Então, ali, eu diria assim, vamos imaginar, no membro inferior como um todo, seria melhor evitar. Essa é uma área mais distante, né? Lá na coluna. é, eu não considero, assim, algo, uma contraindicação absoluta. Porque, assim, você pode pensar, tá, mas você vai aumentar o fluxo sanguíneo lá para o membro inferior? Vai, né? Mas você tem ali uma vasodilatação, vai mais sangue realmente para os membros inferiores, mas isso, eu acho assim, o risco de você soltar o trombo, né, por causa desse aumento de fluxo, é muito baixo, né? Muito baixo, porque você está aplicando numa área distante, mesmo o sangue indo para lá com uma temperatura um pouco maior, ele vai perdendo esse calor. Então, ele vai chegar lá e ele só vai passar na região do trombo na hora que ele estiver voltando pela veia, né? Mas, então seria mais tranquilo. Mas assim, dependendo da trombose, vamos imaginar o seguinte, que é um paciente que tem trombose, tem varizes, tem edemas muito importantes de membros inferiores. Aí é algo a ser considerado, porque você vai aumentar a ida de sangue para lá, mas ele tem dificuldade de retorno. Então, será que vale a pena usar, né? Então, essa que é a parte legal da história. O fato da gente ter diferentes recursos, né? De repente, você pode pensar em algo ali mais localizado, que não gere um aquecimento assim tão intenso. Mas, assim, resumindo a resposta para você, sim, seria muito mais tranquilo aplicar numa área distante, o risco seria muito baixo, né? Nunca dá para a gente falar que é zero, mas próximo de zero. O que realmente não pode é você aquecer ali o local onde está o trombo, ou muito perto dali, tá? Então, basicamente é isso. Entendi, obrigada, viu? Imagina. Mais alguma pergunta, gente? Mais difícil um pouco essa aula, né? É que tem muito conteúdo. Fala, Fattori. E aí, Fred, beleza? Eu tenho uma dúvida sobre usar outros aparelhos junto com ondas curtas. Por exemplo, eu quero fazer algum exercício, quero usar algum recurso de eletro assim para contração muscular, por exemplo. Eu posso fazer ao mesmo tempo ou tem contraindicação? Você fala ao mesmo tempo, assim, junto mesmo? Um junto com o outro? Ao mesmo tempo. Não pode, Fattori. Por vários motivos, né? O primeiro, por exemplo, você comentou do exercício, mas aí vai ter movimento. Então, ondas curtas tem que ser realmente parado por causa da sintonia aos eletrodos, não pode movimentar. E outros equipamentos, assim, de forma alguma, porque lembra, ele dá muita interferência. Então, se você ligar, por exemplo, ali um eletroestimulador junto, ou um ultrassom, qualquer coisa perto ali, mesmo que seja no paciente do lado, na maca ao lado, ele dá interferência. Então, não é utilizado isso. Agora, com a T-cara, aí daria para associar, isso tem sido feito com o movimento. Então, o exercício, sei lá, quero tentar ganhar mobilidade de ombro, né? Eu vou pedir para o paciente fazer movimentos de ombro, mas ao mesmo tempo eu vou deixar os eletrodos ali para promover um aquecimento e relaxar ali um pouco o colágeno. Aí tudo bem, porque aí não tem sintonia, tal, aí daria, mas ondas curtas mesmo e micro-ondas também nunca outro aparelho junto e nunca fazendo movimento, sempre parado. Beleza, valeu, Richard. É isso. Mais alguém? Não? Vou parar aqui a gravação.